Quinta questão. O lugar em que ocorre a narrativa pode ser determinado com exatidão? Explique. Também não. Tanto o local quanto o tempo, né? Não necessariamente, tá? É especificado, tá? Então, não, tá? Pois na narrativa que a gente viu, diz apenas que se trata de um lugar longe da aldeia, né, onde o pastor morava. Não diz especificamente cidade, né, estado, nada disso. Só diz, né, que é um lugar longe da aldeia onde o pastor morava. Ok? Então, não. Tanto lugar quanto tempo ocorrido não necessariamente, tá? É especificado aí na fábula, tá ok? Sexta questão. Na sequência de acontecimentos de uma história, um fato determina a ocorrência de outro fato, tá? Isto é, um é a causa do outro, né? Uma consequência vai trazendo a outra, uma causa aí, né? Vai ocorrendo, né? A outra. Portanto, o primeiro fato, né? Causa o segundo fato, que causa o terceiro, que causa o quarto e assim por diante, né? Um vai acontecendo por conta do outro, tá? Letra A. Um dos acontecimentos na fábula foi o fato, né, de as pessoas, né, pouco se incomodarem com o pedido de socorro do pastor, né? Quase no finalzinho da história a gente viu isso, né? Retire do texto o trecho que revela a causa desse fato ocorrido aí, né? Tem assim, ó, que ele fala lá no textinho: ninguém se preocupou em ajudá-lo, pensando que o jovem gozador estava brincando mais uma vez. Então, por conta, né, do pastor, né, zombar ali, né, brincar com aquela situação o tempo todo, né, acabou que quando ocorreu uma situação séria, né, ninguém acreditou nele. Então, ninguém se importou, né, porque pensavam, né, que era mais uma de suas brincadeiras aí inconvenientes, tá? Letra B. Que consequência teve o pastor ao mentir para as pessoas? Desculpa. Que consequência teve o pastor ao mentir para as pessoas? Bom, qual foi a consequência? Ele passou, né, a não ser acreditado pelas pessoas e teve um grande prejuízo, pois perdeu os seus carneiros, né? Por conta ali, né, da mentira dele, ninguém quis acreditar mais nele, né? E o que prejudicou ali foi o ataque, né, das ovelhas, né, em relação ali, né, aos lobos que, né, invadiram tudo ali. Sétima questão. Você acha que havia boa vontade dos moradores da aldeia em ajudar o pastor? Justifique sua resposta. Bom, geralmente sim, né? Porque das primeiras vezes, né? Mesmo que sendo mentira, né, do pastor, as pessoas sim, né, se prontificavam, né, em largar os seus afazeres, né, o que estava ali fazendo na hora, e corriam para ajudá-lo, né? Então sim, tá? Os moradores tinham boa vontade, né? Porque eles largavam o que estavam fazendo e corriam para ajudá-lo, tá? Então, esta é a resposta. Bom? Oitava questão. Releia um trecho da fábula. Me ajudem, socorro, gritavam. Corram antes que seja tarde. Letra A. Circule quais expressões se referem à voz do narrador e sublinhe
quais se referem à voz do personagem. Nessa história, nesse contexto, o narrador e personagem são pessoas totalmente diferentes, tá? O narrador ali, no caso, só está narrando a história, tá? O fato ocorrido. E o personagem é o pastor, tá bom? Então vamos lá. Nesse trechinho aí retirado aí da fábula, vamos primeiro ali circular as expressões do narrador. Nós só temos uma, que é o verbo aí gritava, tá? Então, só essa expressão aí... desculpa, gente. Só essa expressão aí é o fato ali, né, da voz do narrador, tá? E a voz do personagem é todo o restante ali que sobrou, né? Ó, quando ele pede ajuda ali, ó, me ajudem, socorro, né? Isso é fala do personagem, tá? E essa aqui também, né? O alerta dele ali, né? Corram antes que seja tarde. Então, também se refere, tá? À voz do personagem, tá ok? Na letra B, tá pedindo assim, ó. Identifique no texto da página 10 outros trechos que também se referem à voz do personagem e sublinhe-os. Vamos voltar aí, né, ao texto. Deixa eu ver se eu consigo voltar por aqui. Aí, certinho. Então, ela tá pedindo aí, né, pra gente encontrar outros termos relacionados, tá, à voz do personagem, tá? Nós temos aí: socorro, acudam, os carneiros estão sendo atacados por lobos. E isso aqui é a fala do personagem, tá? É uma, né, das brincadeiras aí dele, tá, com os moradores. E mais um outro aí, né? Outro termo que nós temos aí, né? Se referindo à voz do narrador. Do narrador não, desculpa. Do personagem. Tá assim, ó. Me ajuda. Esse aqui foi que a gente achou lá, né? E temos esse aqui também, ó. Só se ganha uma coisa contando mentiras. As pessoas não acreditam nem mesmo quando contamos a verdade. Então, essa aqui também é uma fala, tá, do pastor falando ali consigo mesmo. Tá bom? Vamos aí dar continuidade aí à questão. Número 9, não é isso? Isso aí. Questão 9. Observe os temas abaixo e identifique aquele que corresponde à ideia central da fábula, o pastor e os lobos. Então, tá pedindo pra gente ver, né, a moral da história, né? O que a fábula trouxe como ensinamento, né, de atitudes e comportamentos aí do ser humano, tá? A paciência vence obstáculos? Não tem nada a ver relacionado a isso, né? A mentira causa prejuízo? Sim, né? Porque no caso dele ali do pastor, né? Por ele mentir, fazer aquelas brincadeiras de mau gosto, né? Quando aconteceu ali, né, a verdade, o fato ali, né, ocorrido de verdade, né? Ele não teve ajuda de ninguém e levou maior prejuízo. Então, a resposta da 9 é essa aí, né? Quer trazer como aprendizagem aí, né, que a mentira causa prejuízos, tá bom? Vamos ver se tem mais algum outro. A perseverança é mais eficaz que a pressa? Também não, tem nada a ver, né? Quem não tem o que deseja, despreza. Também não tem nada a ver, né? Então, é só mesmo, né, um tema aí, né, que corresponde à ideia central da fábula, né? Que é a mentira causa prejuízos, tá? Número 10. Vamos lá que eu vou ver aqui pela câmera. Ui, gente, minha foto horrível.
10ª questão. Identifique na fábula o parágrafo que contém um ensinamento, que é aquele último parágrafo aqui, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É esse mesmo? Isso aí. O último parágrafo. Só se ganha uma coisa contando mentiras. As pessoas não acreditam nem mesmo quando contamos a verdade. Então, o último parágrafo, tá? É que traz aí um ensinamento, né, relacionado ao contexto da história, tá? 11. Quem comunica ao leitor a moral da história? O narrador ou algum personagem? Muitos aí devem ter confundido, né, o narrador, né, e o personagem ali no final da história, né? Mas nesse caso aqui foi o personagem, tá? Porque diz assim antes, ó. Assim o pastor ficou sem nenhum carneiro e triste, disse consigo mesmo. Aí logo em seguida vem, né, a fala do pastor, tá? Então, né, quem comunica ali ao leitor a moral da história é o pastor, que é o personagem da história, tá bom? Virando a câmera aqui para mim de novo. Bom, corrigimos, né, as atividades, tá ok? Para casa, vocês irão fazer as páginas 15 Aliás, não, vamos pular essa daí. Vocês vão fazer, já que a gente vai dar, né, continuidade à questão das fábulas, a 17, tá? 18 e 19, tá? Então, das páginas 17 a 19, questão 7. A 8ª não precisam fazer porque é resposta pessoal, tá bom? Vou deixar anotadinho lá para vocês e façam aí essas atividades e na próxima aula a gente vai corrigir também e vamos dar continuidade aí, né, aos nossos conteúdos, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula.